a importância da grafoscopia no contexto forense e jurídico. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que eu adoro, é a minha área, que é a grafoscopia. Eu comecei como perita grafotécnica, hoje eu já trabalho com documentoscopia, com papiloscopia e com documentoscopia digital, aquelas análises de selfie, georreferenciamento, IP, daqueles contratos feitos através dessas modalidades, aquele contrato que você abre o seu banco e faz um empréstimo através da selfie, a gente já está fazendo, já está começando a aumentar a demanda em relação a processos judiciais nesse sentido. Eu estou passando o slide, se não estiver passando, vocês me avisam. E outra coisa importante, pessoal que chegou agora, quanto a perguntas. Eu vou pedir, por favor, que a pergunta... pode me interromper para perguntar, porque eu acho que quem deixa para o final pode ser que perca o contexto do que a gente está falando. Mas, se vocês acharem que podem deixar para o final, também não tem problema, tá? Aqui a gente está entre amigos e a gente vai rolando aqui. Isso aqui é um breve currículo meu, rapidinho, né, do que já aconteceu na minha vida nesses 6 anos. Eu comecei em 2018, não comecei há pouco tempo, para vocês verem como o negócio ele acontece. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos. Então, a gente começa com esse... falando um pouco da documentoscopia, porque o ser humano ele habita a Terra há mais de 6.000 anos, e desde então ele registra o pensamento dele, ele registra as suas ideias. E como é que ele registrava antigamente? Está aí a imagem que nos mostra as pinturas rupestres, e que era a forma como ele transmitia as suas histórias para os filhos, para os netos. Então, nos primórdios, a humanidade fazia através dessa forma. E hoje, a gente já está nos documentos digitais. Então, o documento, como é que ele surge? Ele surge da necessidade do indivíduo de manifestar as suas ideias, os seus pensamentos, para as futuras gerações. Então, para os povos antigos, o conceito de documento ele estava intimamente ligado à necessidade de registrar, preservar e transmitir o conhecimento e a cultura, com as informações essenciais para a administração e continuação da sua sociedade. Sem que você tenha um registro dessa sociedade, você não consegue melhorá-la, né? Você não consegue aprimorar o convívio em sociedade. Então, o conceito de documento ele abrange as várias formas de registro, tanto falado quanto o desenhado, naquela época. Então, deixa eu só desligar aqui. Com o passar do tempo, a convivência em sociedade gera a necessidade de condensar essas escritas num suporte, porque você vai desenhar numa parede e aquela parede vai ficar ali. Surge a necessidade de você transportar para as outras sociedades em volta a tua história ou a história da sua comunidade. Então, a necessidade também começou a surgir de fidedignidade daqueles escritos. Quem me garantia que um contrato feito ali seria íntegro, seria autêntico, se você não tivesse uma autenticidade? Então, deixa eu... Peraí que eu vou falando, me perco. Vamos lá, no que está escrito aqui. Com o passar do tempo, a convivência em sociedade vai gerando a necessidade de condensar essas escritas em um suporte, e as dinâmicas sociais começam a exigir uma regulamentação e fidedignidade das manifestações de vontade que aparecem em forma de documento. E diante dessa dinâmica social, a gente precisa que a credibilidade de um documento seja prioritário para que se faça a manutenção das relações sociais. Então, aí surge a necessidade que esse documento seja autêntico, para que ele seja fiel àquilo que está escrito. Então, para a documentoscopia,
o documento é toda manifestação humana que condensada em um suporte. O suporte ele pode ser papel, ele pode ser uma porta de banheiro, ele também pode ser que você escreva alguma coisa ali, falando de suporte onde a gente consegue escrever, né? Pode ser qualquer coisa que você consiga colocar escrita ali, escrever ali, ele é um suporte. E da mesma forma que um instrumento escritor é todo instrumento que você consiga desenhar alguma situação ali que ele seja visível em um suporte. Então, excetuando-se em regra os meios eletrônicos, os desenhos, as pinturas, as manifestações artísticas em geral. Eu também não vejo quem levanta a mão, tá? Então, se alguém quiser falar, avisa as meninas aí. Então, a documentoscopia... levantou, mas já baixou. Tá. Tá. Então, a documentoscopia ela é a área das ciências forenses que se ocupa da análise dos documentos. E ela é dividida em duas grandes partes. Então, a documentoscopia ela é uma área da criminalística. E dentro dessa área de documentoscopia, ela se divide em grafoscopia e tudo o que não é manuscrito. Então, nós temos uma área imensa da documentoscopia, que é a grafoscopia, e uma outra área que abrange tudo que não é escrita. As moedas, a mecanografia, a documentoscopia digital mais recente, várias outras situações que envolvem a documentoscopia, que estão dentro da documentoscopia, que não seja o manuscrito. Então, de um lado, teremos o que se convencionou a chamar de documentoscopia estrito sensu, são os questioned documents, e a área responsável pela análise forense dos documentos, tendo como objeto a sua especialidade, a especificidade material. E do outro lado, nós temos o handwriting, que é a área responsável pela análise dos manuscritos dos documentos. Tá? E o objetivo da grafoscopia, que é o tema que a gente tem aqui, é determinar a autoria de uma escrita. O documento ele é autêntico porque ele veio de onde ele deveria vir. Isso é autenticidade. Ele é diferente da autoria. A autoria, você consegue identificar que um documento ele é autêntico, que ele veio de onde ele deveria vir. Por exemplo, uma carteira do Detran, a carteira de CNH do Detran. Uma vez que você tem uma carteira, uma CNH do Detran, e que aquela assinatura é impugnada, ou seja, a pessoa vai olhar e vai falar, esta assinatura não é minha. A gente vai fazer um exame de autoria. A autoria é a gente determinar de quem é aquela escrita, vindo da onde deveria vir. E para isso a gente precisa de o uso de uma peça para comparação. Eu preciso que você me forneça a sua escrita para eu comparar com aquela escrita que você está dizendo que não foi sua. Este é um exame de autoria. Eu vou identificar quem é o dono daquela escrita. Então, a escrita, como é que a gente aprende a escrever? Né? A gente aprende a escrever em um processo cerebral. Quem nunca frequentou a escola não sabe escrever. A pessoa que nunca foi alfabetizada, ela não conhece os símbolos caligráficos. Não conhecendo os símbolos caligráficos, ela é incapaz de escrever. Você sabe escrever em japonês? Pode ser até que alguém que esteja aqui dentro sabe escrever, mas, enfim. Por que você não sabe escrever em japonês? Porque você nunca aprendeu os símbolos que representam aquela língua. Então, ao se deparar com um escrito em japonês, você tem extrema dificuldade em compreender o que está escrito ali. É a mesma coisa de uma pessoa analfabeta. O analfabeto é o sujeito que nunca teve contato com uma escrita. Então, ele é incapaz de lembrar dos símbolos caligráficos e interpretar aquilo que está sendo escrito. Então, a escrita, ela é aprendida, ela não é inata, ela é aprendida e precisa ser automatizada. O que isso significa? Significa que se você não treinar,
Você não vai automatizar. E o que é uma automação? Quando você aprende a andar de bicicleta, os primeiros momentos são muito difíceis. Você vai cair, você vai se desequilibrar, você vai ter insegurança, você vai precisar que alguém te segure até que essa pessoa te solta e você consegue andar com bicicleta sozinho. Dirigir, andar, datilografar. Todas essas situações, todos esses procedimentos, eles se tornam hábitos com a repetição. E a escrita não é diferente. Quando você começa a escrever, quando a pessoa é alfabetizada, quando a criança é alfabetizada, ela leva cerca de 1 ano para começar de pleno a compreender todos os símbolos caligráficos, durante o primeiro ano da alfabetização. Quem é da pedagogia sabe, quem é da pedagogia está entendendo o que eu estou falando. E após esse primeiro ano, o que elas vão fazer? Elas vão treinar. Elas vão treinar, e quanto mais acontece esse treinamento, quanto mais elas escrevem, mais fácil fica de escrever, até o momento em que essa automação chega. E o que é uma escrita automática? É quando você para de pensar em como você vai escrever, e sim no que você está escrevendo. Faz o teste. Você, quando escreve, você não pensa em como você vai escrever, mas no que você está escrevendo. E se o cara ali do Jornal Nacional falar boa noite e você está escrevendo, é capaz de você escrever boa noite também sem pensar. Porque a escrita ela está introjetada no seu cérebro. E o seu cérebro faz o comando neuromotor para o seu membro escritor. Por isso que a gente consegue escrever. Tem gente que perde o braço e consegue escrever com o outro. Tem gente que não tem os braços e escreve com a boca ou com o pé. Isso é a escrita. Então, a gente aprende através dos símbolos e da repetição de movimentos a formação das unidades gráficas que se torna automatizada, de modo que o escritor passa paulatinamente a concentrar-se no que está sendo escrito e não no processo de escrever em si. Alguma dúvida até aqui? Quem quer perguntar? Eu vou seguir. Então tá, então vamos. Quando você aprende a escrever, a escrita vira um dado biométrico. E o que é um dado biométrico? O dado biométrico é tudo aquilo que identifica o ser humano. A íris, a impressão digital, o DNA, a orelha, a marcha, a digitação. Todas essas situações, elas são únicas do ser humano e não podem ser repetidas. Elas podem até chegar a uma certa semelhança, porque todos nós fomos alfabetizados numa mesma cartela, numa mesma cartilha. Mas, quando você fala em biometria, a biometria ela é identificadora do ser humano. E a escrita é uma delas. O que o perito grafotécnico faz, se não identificar a autoria de um escrito? Ele pega os padrões de confronto, que são as escritas que a gente sabe que provieram daquela pessoa e compara com aquela escrita que está sendo questionada ou que está sendo investigada dentro do contexto criminal, por exemplo. Então, você precisa comparar aquelas duas escritas para chegar a um autor. Então, isso individualiza o indivíduo. A escrita, ela não chega a 99% como DNA, mas ela tem uma proximidade bem próxima. E como a escrita é subjetiva, ela tem as suas... os exames de grafoscopia têm muita subjetividade, e isso a gente aprende com a prática, com a experiência. E assistindo, né, uma variação grande de professores, porque uma vez que a perícia nessa área de grafo ela é tão subjetiva, que o que eu falo aqui, e você vai assistir uma aula de um outro professor, ele vai falar a mesma coisa, só que num outro olhar, num outro contexto, e você sempre vai aprender um pouquinho mais se você mantiver sempre a ideia de que eu vou escutar vários professores dentro dessa área. Entendeu? Dada a Então, no caso, a grafoscopia e a biometria é a mesma coisa ou basicamente são coisas diferentes? Desculpa, eu não entendi o começo da sua pergunta.
No caso, a grafitoscopia e a biometria são a mesma coisa? No caso, ou são coisas diferentes de Não, coisa? eu entendi agora a sua pergunta. A grafoscopia é a ciência que estuda os escritos. Grafo é escrito, copia é o estudo dos escritos. E de todos os elementos que contém uma escrita e que vão individualizar aquele indivíduo. A biometria o que é uma biometria? Biometria é o que identifica o indivíduo. Então, nós temos várias biometrias. Né? Você, quando chega num condomínio, tem aquela câmera biométrica para você entrar no condomínio, ou quando você entra num prédio para ir no escritório médico, ele vai te identificar, vai tirar a sua foto, ele está fazendo o seu cadastro biométrico. Né? Você tem o DNA, exame de paternidade, você faz um exame de DNA, por quê? Porque o DNA também é um dado biométrico, ele também identifica o indivíduo. Tudo que identifica um indivíduo é uma biometria. Então, nós temos a impressão digital, a escrita, o DNA, a íris, a marcha, né? Você, quando anda, você anda de uma certa forma que você consegue individualizar a pessoa, se você for comparar com outra. Entendeu? Eu me fiz entender? Consegui entender. Agora deu uma base de como é. Obrigado. Imagina. Então, os movimentos do membro escritor, eles são ininterruptos e fluentes, gerando um resultado único. E esse resultado ele é único. Cada pessoa tem a sua própria escrita. Ninguém tem uma escrita parecida com a outra. Parecida até que pode ser, mas ninguém consegue imitar todos os elementos que compõem a escrita. Nem a gente. Repara aqui, essa assinatura aqui, que está aqui do lado. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Aqui a gente tem aqui essa assinatura. Se você reparar, elas são a mesma assinatura. Você tem os mesmos movimentos, né? Aqui você tem os mesmos movimentos. Quando ela termina o Z, ela faz o Z assim e ela termina assim, ó, com esta ligação para cima. Todas elas. Mas nenhuma escrita é exatamente igual à outra. Se você pegar elas e sobrepuser em cima, assim, ó, se você pega de baixo, coloca em cima, ela nunca vai se encaixar. A sua escrita, façam um teste, escrevam e tentem encaixar uma em cima da outra. Elas não vão encaixar. Elas podem chegar bem pertinho, porque tem gente que escreve igualzinho, né? Mas elas têm as suas próprias características. Só que existem elementos dentro da grafoscopia, dentro da nossa escrita, que vão nos individualizar. Um exemplo é a forma como ela faz essa letra L aqui, que ela traz, ó, esse traço para cá, para a esquerda. Como é que a gente aprende na escola? Que o L não é assim? E ela faz de uma forma que é individual dela. Ele é mais estreito, ele é mais alto, ele tem... Ó, repara que ele tem sempre esse movimento, ó. A letra L é sempre um pouquinho menor que a letra L. E existem várias outras características que vão individualizar a EULA. E é isso que o perito faz. Ok? Então, o que o perito vai analisar? O perito que eu estou falando, o perito forense, não, o perito criminal a gente vai falar um pouquinho mais aqui na frente. O perito ele analisa a formação do traçado seguindo elementos que irão individualizar a pessoa, movimentos únicos que podem sofrer variação com a idade, com a emoção, com doenças, falhas de instrumento, coação. Eu sempre vou escrever daquela forma? A minha letra sempre vai ser igual àquela? Não. Pode ser que eu esteja sob o efeito do álcool, pode ser que eu esteja sob efeito de um medicamento, pode ser que eu Posso te interromper? Pode. Senão depois eu vou esquecer. Exatamente isso, eu ia falar exatamente isso.
E se a pessoa, de repente, tiver com efeito do álcool, ela escreve completamente diferente. Dependendo da pessoa, sim. Porque, um adendo, né? Se a pessoa é um alcoólatra, não, a gente não fala mais alcoólatra, um alcoólico, a gente fala alcoólico agora, né? Tem certas coisas que a gente aprende, depois a gente tem que passar a usar e é o certo. Se a pessoa é um alcoólico e é normal, o estado normal dele é estar embriagado. Se ele vai fazer, por exemplo, um exame sóbrio, a escrita dele vai se modificar e vai ficar diferente do normal dele, porque o normal dele é sempre com ele embriagado. Olha a Tá, subjetividade. eu entendi. Olha, Você está querendo dizer na hora de fazer um exame, né? Perdão. também. É tão subjetivo que existem tantas coisas que a gente tem que levar em consideração, e perícia é isso. Perícia, ela não é engessada. A perícia, ela tem várias nuances, né? No sentido de que a gente precisa entender o contexto da história que está acontecendo ali, para reunir os elementos que compõem aquela história, porque até esses elementos que compõem aquela história são daquela história, e não da outra que você estudou anteriormente. Deixa eu perguntar para vocês, o que está aparecendo aí? Uma lupa e uma digital. Tá, porque no meu outro ali, da minha outra tela, não está aparecendo isso. Bom, enfim. Então, até nisso, a perícia é isso. Dentro do contexto da criminologia, quando você estuda a vitimologia, por exemplo, cada caso, cada vítima tem as suas peculiaridades. Você não engessa o estudo da vítima, né, a fim de reunir elementos para correr atrás do criminoso, por exemplo, para você identificar dentro do perfil psicológico daquele criminoso, você estuda a vítima, você sabe que cada vítima ela tem uma característica que vai fazer parte do contexto daquele caso em especial. Isso é perícia, né? A perícia ela reúne todos os vestígios, que é tudo que aparece numa cena, são os vestígios, e que você vai examinar um por um para que você encontre um indício daquele crime, um indício daquilo que você está tentando descobrir. A escrita não é diferente. Você tem vários contextos ali em que você vai reunir todos os elementos para descobrir de quem é aquela escrita. Então, você tem, por exemplo, eu tenho uma comparação de um escrito, aí eu vejo que tem um vestígio ali que eu desconfio que não faz parte do gesto gráfico daquele indivíduo. Aí, quando eu vou colocar no microscópio, que eu vou minuciar o que é aquele vestígio, eu verifico que é uma falha da caneta. É uma caneta que está soltando uma massa maior e aquela massa não faz parte da memória motora, da escrita, do gesto gráfico do cérebro daquele indivíduo. Então, naquele momento, eu já sei que a caneta ela interferiu na escrita. Por isso que a grafoscopia, para quem conhece a grafoscopia aqui, a gente precisa também estudar as canetas. Como é que ela funciona, quais são os vestígios que ela pode deixar, as rebarbas, as esquírolas, os brancos, tudo, entendeu? Então, o que é que acontece? A escrita ela pode sofrer ações, né, que a gente chama de variações. A idade é uma variação importante a ser levada em consideração, porque a escrita ela pode, olha só, eu sempre vou falar pode, eu nunca vou falar que é uma coisa engessada. A escrita ela pode mudar ao longo dos anos. Quando você tinha 18 anos, você tinha uma escrita e com 50 você tem outra, ou não. Tem pessoas que mantêm a mesma caligrafia durante a vida inteira e nem na velhice houve uma alteração por conta da senilidade. Nem na velhice, porque a senilidade ela traz alguns elementos como tremores, concertos da escrita, a fragilidade,
né, para segurar a caneta, e tem gente que tem 80 anos, 70, 80 anos, e mantém um punho ainda firme, que consegue ter uma caligrafia quando ele tinha 40, 50 anos. Até nisso a gente tem que entender o contexto do estudo ali que a gente está fazendo. Então, a escrita ela também pode sofrer variações, e entre elas estão aí no nosso slide: doenças, falhas de instrumento, coação, a pessoa está sendo sequestrada, aí o cara botou uma arma na cabeça dela e falou assim: escreve um bilhete de resgate. Como é que a gente imagina que sai a letra dessa pessoa? Entendeu? Geralmente, estudos dizem que geralmente essa pessoa vai escrever em letra de forma, né, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser investigado dentro do contexto, né, da investigação forense que a gente está fazendo. Então, no campo forense, a identificação de uma pessoa pode ser realizada entre várias áreas, como a papiloscopia, marcas de mordida, marcha fonética, íris e a escrita, né, que são os dados biométricos que a gente já falou. A grafoscopia como ciência forense. A perícia é um meio de prova. Alguma pergunta até aqui sobre grafoscopia? Sobre Tem a escrita? Daniele e a Poliana que estão com a mão levantada. Então, vamos lá, vamos falar. Que a gente já vai entrar num outro contexto agora. Boa noite. Boa noite. Tem diferença também em referente a canetas? Porque eu já observei que algumas pessoas, quando escrevem com caneta de bico mais fino, a escrita é de uma forma. Quando escreve com a caneta de bico mais grosso, a escrita já muda. Eu já vi também. Eu já vi muita modificação, mas no sentido. Eu já vi modificação muito sutil por conta da leveza da caneta. Uma caneta que tem mais, que é mais grossa, né? Ela deixa mais vestígios de pressão. A caneta mais fina, dependendo a Bic, né? Que a gente mais usa, mas dependendo da situação, ela anda com mais fluidez, ela solta um pouco menos de tinta, e com isso o teu punho ele fica mais firme. Mas para isso a gente precisa fazer um estudo das canetas. Um bom livro que tem isso, um estudo das canetas, é o do Del Picchia, Tratado de Documentoscopia e da Falsidade Documental, de José Del Picchia. Ele dedica um capítulozinho ao estudo das canetas. Não caneta desde pena, passando por aquelas canetas tinteira e tal. Mas, sim, dá uma diferença. Inclusive, a gente consegue identificar, por Fabiana, exemplo... é esse, né? Hã? É esse É um livro? azul? É que eu não estou te vendo, é um azul? É um azul. Esse aqui, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Esse aqui. É esse mesmo. É esse daí mesmo. Ó, como é que é? Ó. Ele tá todo capenga, coitado. Todo capenga. O primeiro livro que eu comprei. E sobre o que você falou da escrita mudar e não mudar, eu percebi que a minha escrita da infância até hoje já mudou inúmeras vezes. Agora, meu pai, ele tem 70 anos e desde quando eu me entendo como gente, a escrita dele não muda, é sempre a mesma. Se ele assinar papel 10 vezes, as 10 vezes sai igualzinho. Sai. Tem gente que escreve e fica bem parecido mesmo, que é quase sobreponível, mas assim, e isso vem do automatismo, né? Isso vem do automatismo. Mas tem gente que escreve, tem gente que tem. Como é que é o nome? Me fugiu agora. Ela tem várias formas de escrever e, às vezes, o perito tem muita dificuldade de encontrar. Porque uma coisa interessante sobre a escrita, que eu me esqueci de falar, é que a escrita ela é um dado biométrico muito interessante, né? Como a marcha, por exemplo, como essas biometrias de comportamento. E por que a biometria de comportamento ela é mais difícil de você chegar a uma autoria? A autoria ela é muito... você não vai dizer que eu sei que foi aquela pessoa categoricamente.
eu dou 100% de certeza. Nem o DNA tem 100% de certeza. Você sempre tem uma porcentagem, uma margem de erro estatístico que você não pode dizer que é 100%. E por que as biometrias de comportamento elas têm uma menor margem de chegada a uma conclusão de que foi ou que não foi? Porque elas podem ser simuladas, né? Elas podem ser disfarçadas. O disfarce, você não consegue disfarçar, por exemplo, uma impressão digital, porque ninguém tem a mesma impressão digital, nem gêmeos univitelinos têm a mesma impressão digital. Então, você não consegue disfarçar uma impressão digital, a não ser uma falsidade no papel e tal, mas no dedo ali, no vamos ver, lá, né, você não consegue disfarçar. Claro que tem filmes que ensinam, que botam uma película, isso aqui, mas isso no mundo real, você não consegue disfarçar. O DNA, você não disfarça, a íris, você não disfarça. Agora, a marcha, a escrita, elas são biometrias comportamentais, né? Isso que é muito interessante na perícia. Por isso que você tem que levar em consideração uma série de situações envolvendo aquilo para que você chegue a uma conclusão, né? Por isso que é fantástica, por isso que a grafoscopia ela é fantástica. E quem começa a fazer perícia grafotécnica é mordido por um bichinho, e quem tem... Eu não estou vendo quem está aí, mas eu sei que tem gente que está aí, que faz grafoscopia, e que eu conheço, e que foi mordido por esse bichinho, entendeu? E fica maluco, porque é tanta informação e é tanta coisa bacana, entendeu? Enfim, quem era a outra menina que queria perguntar? Tem a Daniele, que faz tempo como levantada, mas eu não sei, ela não falou Fala, mais nada. Dani. Desculpa, te interrompi, né? Fala, Dani. Dani, você está entre nós? Ela levantou sem querer a mão. Ah, tá. Então, vamos voltar lá. A grafoscopia como ciência forense. A perícia é um meio de prova, tanto no contexto do processo penal, quanto no contexto do processo civil. Então, a grafoscopia ela é uma prova científica que ganha a chancela de científica a partir dos anos 90. E a partir de uma série de estudos feitos nos Estados Unidos para que a grafoscopia fosse entendida como ciência, porque isso foi colocado à prova. Não se entendia a grafoscopia, o estudo, né, da perícia grafotécnica como uma prova científica. Então, estudos começaram a comprovar que sim, a escrita ela é individual e inconfundível. A escrita ela é repleta de elementos que vão individualizar uma pessoa. Então, a ideia dessas pesquisas era trabalhar questões como princípios, metodologia, confiabilidade, reprodutibilidade, mitigando as taxas de erro nos exames. Porque nos Estados Unidos, o perito não é como no Brasil. No Brasil, o perito ele é um auxiliar, o perito judicial, ele é um auxiliar do juiz. E o perito criminal, ele trabalha dentro da polícia científica. São funções independentes, são funções que têm fé pública, são funções que trabalham ali a partir de muito estudo, mas eles são independentes. Nos Estados Unidos, o perito, no contexto judicial, né, no contexto jurídico, ele é uma testemunha. As partes que estão brigando lá na corte americana, cada um leva o seu perito como uma testemunha. E o juiz ele tem um rol de situações para que ele aceite aquele perito como crível, como algo que você com credibilidade. E entre esse rol de situações tem a utilização de uma metodologia científica que seja aceita entre os pares dentro dessa matéria. Então, esta metodologia ela tem que ser aceita dentro dos pares e ela tem que ser reproduzível. Outros peritos eles têm que chegar à mesma conclusão utilizando a mesma metodologia utilizada naquela perícia. Então,
Isso acabou espirrando no Brasil, né? A partir dos anos 2000, a ideia de que a prova grafotécnica ela tem que ter cientificidade, ela chegou aqui no Brasil. E a gente precisa entender que, sim, é uma ciência. Deixa eu mudar aqui o nosso slide. Então, o processo de identificação, dentro do contexto forense, ele é comparativo. O perito ele busca analisar convergências ou divergências, utilizando peças padrões, ou seja, as escritas da pessoa que a detém, né, a minha escrita, se em determinado momento eu não reconheço uma escrita. Se aquele contrato que foi assinado, aquela procuração, aquele contrato, aquele documento, aquela compra e venda, aparece juridicamente, alguém me acusando de alguma coisa, eu vou olhar aquilo e vou falar assim, não, eu não escrevi. O perito ele vai me procurar, ele vai falar, então a senhora vai sentar aqui, a senhora vai escrever 200 vezes a sua assinatura aqui, que eu vou pegar a sua assinatura e vou comparar com aquele contrato que a senhora não reconhece. E a metodologia é basicamente essa, é a comparação. Então, o perito ele tem que ter uma percepção para entender, para comparar, e conhecimento dos elementos que compõem a escrita para comparar a peça padrão com a peça impugnada, com a peça que eu estou dizendo que não é minha. Então, não são quaisquer padrões. Lembra da metodologia? Oi, pode falar. Posso interromper rapidinho? Uhum. Desculpa. Nada. Então, no caso, vamos supor, a pessoa vai no banco, obrigada, basicamente, vamos dizer assim, obrigada. Aí no banco ela está retirando uma alta quantia, mas a pessoa precisa fazer a assinatura dela. O banco conseguiria identificar se a assinatura está sendo forçada ou não pela pessoa? Sim, ela vai fazer, é um contexto criminoso, né? É um crime que está sendo ocorrendo, é isso que eu estou falando? A pessoa está com... Sequestrei sua família, vamos ali no banco que você vai sacar 100 mil para mim. Né? É isso? Principalmente se a pessoa estiver tremendo, aí que realmente sai errado, né? Sim, mas a escrita é autêntica. Concorda comigo? Sim, concordo. Se a escrita está saindo do punho dela, ela é autêntica. Este é um contexto policial e jurídico. O que o perito vai fazer? O perito ele só entra em ação quando a pessoa vai dizer, não é minha. Eu não assinei aquilo ali. Aí o outro banco vai falar assim, não, a senhora assinou sim. Aí eu vou falar assim, não, eu não assinei porcaria de documento nenhum. Aí vai ficar, não assinou, não assinou, aí a gente chama o perito. Ou ao contrário, eu vou dizer que assinei, né, sei lá, para ganhar uma casa, só que eu não fui, quem foi a minha irmã, né, eu não podia ir, estava viajando e tal, a minha irmã foi lá, eu vou dizer que assinei. Aí é o contrário, o perito ele só vai ser chamado quando você tiver uma contradição. Essa história que você contou, isso é um crime que está ocorrendo, que vai ser investigado na seara criminal, e se precisar de perito, todo este contexto, porque né, a pessoa vai dizer, nossa, eu assinei, a partir do momento que ela fala, eu assinei coercitivamente, como é que é o certo? Coercitivamente, já é um outro contexto. Ela está dizendo... Fabiana, eu estou assistindo uma série, não sei se vocês já assistiram, chama Respira. É uma série de médicos. E ontem um dos capítulos foi esse. Tinham que fazer uma cirurgia numa adolescente e precisava de uma assinatura de um adulto. Só que o que acontece? A mãe estava lá na PQP, que é aquela vida bem louca, e o único que estava era um irmão menor. Conclusão, o irmão menor assinou e a menina veio a óbito. Só que ele está sendo processado por causa disso. Tá errado, né? Tá errado. Sabe por que está errado?
Porque a assinatura ela é uma manifestação de vontade. Você, quando a sociedade precisou de documento para comprovar, né, lá atrás, lá nos primórdios, quando a sociedade precisou de documentos para comprovar as transações comerciais e jurídicas entre as pessoas, surge a necessidade de que você tenha uma chancela. E, antigamente, essa chancela era assinatura. Com o passar do tempo e com as falsificações, com a descoberta das falsificações e tal, foram surgindo outras formas de você autenticar. Então, começaram a surgir os papéis especiais, né? Aquele papel que tem a calcografia, que é quando você passa a mão assim num diploma, por exemplo, da universidade, ou até na sua carteira de identidade, quando você passa a mão ali, você sente um relevo. Com o tempo... Mesmo o menor está errado ele assinar? Claro, Era o único que estava ali da família? claro que está. Claro que está. A escrita é uma manifestação da vontade. E se ele assinou por outra pessoa, aquela pessoa não está dizendo que eu quero que aquilo aconteça. Né? Você não pode assinar por outra pessoa, porque você está dizendo que aquela pessoa quer. E se aquela pessoa não sabe, se aquela pessoa não quer, se aquela pessoa se recusa, entendeu? Então, a assinatura ela é uma chancela de autenticidade. E se você assina por outra pessoa, você perde essa autenticidade. Né? Não é você o emissor daquela assinatura, é outra pessoa. É autêntico tudo aquilo que vem da onde deveria vir. E se não veio da mãe da criança, é falso. Né? Ela é uma simulação, entendeu? Não é complicado. Eu entendo que haja... A história é bem comovente, mas é uma história, né? E deve acontecer a versa. E num caso desse, então, aí você... tudo bem, a gente não está falando em questão de médico, Uhum. mas aí no caso desse, o médico, então, não deveria de ter operado e a menininha ia morrer de qualquer jeito. Sei lá. Eu acho que... sei lá, se eu sou médico, eu opero e não precisa de assinatura nem nada, que se dane. Sei lá. Mas, Na coitado, se ferrou. realidade, Quem puder assistir, é uma muito bom. ficção, né? Oi? Na realidade, é uma ficção, Ah, mas não deixa de ter um ponto de realidade, porque existe. Eu já tive que assinar no hospital por uma tia minha, porque não tinha um parente próximo para assinar por mas aí ela. é que tá. Mas aí é que tá. Passei Você a ser assinou por outra... responsável sem ser. Sim, mas você assinou por outra pessoa e Você isso é de não foi... maior, né? Não, não é isso Sim. não. Isso não foi contestado. Isso foi contestado? Não, Ele vai... porque eu passei a ser a pessoa responsável por ela, né? Exatamente. Sim, eu que não era nada, eu só era sobrinha, mas uma sobrinha por consideração, porque era a tia do meu marido. Isso né? só vai virar Eu uma passei questão... a ter responsabilidade sobre ela. Então, isso só vai virar uma questão se em determinado momento alguém vai dizer não é minha. Não fui eu. Se Ou não você... estava autorizada. Exatamente. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo que acontece todo dia? Foi o que aconteceu no filme. Se a menina tivesse... Se ela morreu e a mãe chegou e falou assim, não, pô, a culpa não foi sua, você assinou porque você queria salvar ele e tal. Ok, morre aí o assunto. Não deixa de ser um crime, né? Se ela assinou... Se ele assinou no nome da outra, né? Não no nome dele. Se ele assinou com o nome de outra pessoa, falsidade ideológica, né? Aí é crime. Né? Mas no contexto jurídico, né? Se você não reclama, se você não impugna aquela assinatura, vai ficar por isso mesmo. Você quer ver uma coisa que acontece todo dia no judiciário? O advogado, ele é o advogado daquela cliente em várias ações. Né? Eu faço isso com a minha advogada.
é advogado em várias ações. Então, eu tenho um desenho, eu tenho a minha assinatura, eu escrevi, fiz a minha assinatura, escaneei, está dentro do meu computador, a minha assinatura. Toda vez que ela precisa de uma procuração, ela pega a minha assinatura e cola a imagem da minha assinatura naquela procuração. Fui eu que assinei? Não. O que está escrito ali? Eu li para assinar? Para dizer de minha vontade que aquela procuração fui eu que assinei? Não. Mas aquela assinatura é autêntica? É. Porque ela veio do Mas meu isso punho. é uma coisa que me ficou em dúvida. Esses dias eu vi isso acontecer. E eu ainda contestei. Falei, mas isso é uma fraude? Não, Porque a pessoa não está presente para não. É contestar uma que aquele fraude. documento. Ela só vai ser fraude se a pessoa disser não assinei. Se a minha assinatura aparecer numa procuração da minha advogada, sem eu saber, sem eu ter ciência, e eu falar, esta assinatura é falsa, esta assinatura foi montada, aí passa a ser uma questão jurídica, pericial, criminal. Enquanto a minha vontade está sendo respeitada, ela está ali. Então, se você é perito judicial, está fazendo uma perícia judicial no processo, e você viu a procuração, aí você viu lá, porra, tá coladinha aquela assinatura ali da autora, né? É isso que eu ia comentar. Não, você não tem nada a ver com isso, sabe por quê? Porque aquela peça não foi impugnada. Você só vai falar dentro do processo se aquela peça foi impugnada. O perito judicial ele não pode ir nem a quem, nem além da função pericial que ele está ali para fazer. O que limita o perito judicial? A técnica. Mas numa perícia, tem como saber que aquilo ali é uma colagem? Tem, de várias formas. Desde a forma perceptual, que você perito documentoscópico percebe só de aproximar e verificar, até os pixels que estão diferentes ali, até uma perícia documental que você pega aquele documento e joga em softwares forenses e consegue verificar que tem uma imagem inserida dentro daquele PDF. Ela tem uma imagem, isso de perícia digital, né? Você tem uma imagem, que é um objeto, né, encapsulado dentro do PDF. O que é o PDF? O PDF, ele é ou um documento que você digitou no Word e transformou em PDF, ou um documento que você digitou no Word, colocou uma imagem ali e transformou em PDF. Então, tem como você, na perícia digital, pegar aquele PDF e ver que ali dentro tem uma imagem encapsulada. E qual é essa imagem? É essa fotinho que está aqui? Ou é essa fotinho que está aqui, ou uma assinatura que está inserida aqui? Então, você tem como verificar. Existem várias técnicas, né? Tudo é técnica, tudo a gente aprende. Né? Tudo tem curso para a gente fazer, para aprender. Fabiana, tem uma pergunta para fazer no caso também, de uma viu? assinatura digital, tem como saber? Tem, Também? perícia. Tem, claro, a gente tem a perícia, a perícia digital, ela tem as eletrônicas, né? Você tem perícia digital, a gente tem que estudar a legislação, né? Das chaves públicas, é muita coisa. A gente tem como verificar através de uma auditoria, nos metadados, dentro daquela situação. É muita coisa, eu não sei como eu explicar de forma mais simples, mas é bastante coisa. Tem muita coisa no meu Instagram que explica, tá? Meu Instagram... Validação na ICP Brasil. Isso, tudo. Eu esqueci do nome. Olha só, esqueci o nome. É muita coisa. É muita coisa. Luiz.gov. Isso. A verdade é a seguinte: ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Toda vez que eu vou sentar para fazer uma perícia, eu tenho 4, 5 livros, 3 apostilas, tudo aberto na minha frente, para poder redigir um bom laudo utilizando metodologia correta, utilizando as referências, utilizando os livros. A gente não sabe tudo da cabeça da gente, né? Mas tem. Se eu sentar para fazer uma perícia de biometria, eu vou fazer, né? A minha especialidade, na verdade, pessoal,
Eu sou especialista em manuscrito, né? Isso eu posso dizer que eu sou especialista. Os outros eu sou uma perita que estuda, entendeu? Ainda. Quem é que tinha outra pergunta para fazer? Que eu não Eu estou vou vendo. fazer. Fernanda, boa noite Oi. a todos. Fabiana, realmente, eu não sei se a pergunta realmente tem a ver com a live, né? Mas eu vou perguntar. Não, porque você mencionou no início, né, a respeito da perícia lá nos Estados Unidos. Eu sempre tive essa curiosidade, então acredito que você possa tirar minha dúvida. Por exemplo, aqui no Brasil, Fabiana, aqui nós, para a gente trabalhar como auxiliar da justiça, né, nós temos que fazer o cadastro nos tribunais, né? E somos nomeados para trabalhar como perito, grafotécnico ou outras especialidades. Como é que funciona nos Estados Unidos essa parte? É a mesma forma, é diferente? Você sabe me explicar como funciona lá? Cara, meu computador ficou tudo preto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Sim. Eu estou. estou ouvindo. Ficou tudo preto. Sim. Minha segunda tela Sim. apagou. Mas Vocês eu estou sumiram. conseguindo ver o seu slide aqui, está a identificação pela escrita ainda, Fabiana. Está aberto também aqui, a identificação pela escrita. Para mim também está aparecendo, é normal. E agora? Continua também. Também, só que tá parada a tela. Eu tô vendo, o meu tô vendo. Tá tudo preto, apagou tudo. Pra Teve mim tá aparecendo a Não, identificação apagou. pela escrita e o fundo está escuro, sim, tá preto. Tá, e me vê, vocês estão me Sim. vendo? Sim, sim. Sim, tá escuro, mas dá para Não, ver. eu tô sim. enxergando normal. Tá bem Não, tá escuro. escuro. Escuro está como estava desde Tá o escuro começo. porque eu gosto dessa aura no ar. De filme. Gente do céu, o slide foi embora. Foi não, não vai Não, dar ele, certo. ele tá dizendo Mas eu não assim. vou, eu não vou conseguir Não, eu tô mudar o com slide. você. Sim, tá. O slide tá aparecendo. E Não foi culpa minha, viu, dá para Fabiana? ver você normal. Ah, foi culpa sua, sim. Gente, que coisa estranha. Deixa eu tirar a minha segunda tela, ver se ele volta. Será que não foi o seu computador que apagou Eu a tela? também não estou Porque aqui conseguindo ver para a gente nada. tá aparecendo o seu slide. Sim, a identificação pela escrita, no caso. dá um F5 também. F5? O pessoal que não está conseguindo ver o slide, é só fixar. Não, Poliana, o dela lá que saiu. É isso. É o meu. Ah, entendi. Ficou tudo preto. Voltou, Sabe quando vai entrar? Voltou, foi. Agora Não, dá eu para não tô ver vendo. você. Eu não estou vendo vocês. Sabe quando vai entrar a tela de bloqueio, que vai ficar aquelas bolinhas? Sim. Ele fechou como se fosse entrar a tela de descanso, aí eu apertei aqui e ele sumiu tudo. Então, mas dá para ver você, tá bom? Pode continuar, que tá muito boa a aula. Ah, tá gostando? Eu ia fazer uma pergunta à senhora sobre a questão de 30 anos atrás, eu assinei uma procuração. E Pode falar, eu tô ouvindo. depois de 20 anos saiu a sentença. E o meu ex-advogado, ele utilizou a minha assinatura de 30 anos atrás numa nova petição 20 anos depois. Agora eu entrei com uma representação para revalidar ou para invalidar essa nova petição, porque na primeira era 15% e agora ele cobra 35% da ação. A perícia, pede logo perícia. Já foi feita a perícia lá, aí estou aguardando o juiz. Eu entrei aqui no meu telefone para ver como é que estão vocês. Eu estou bem. Mas na perícia vai constatar que a assinatura é realmente sua, não é? Não. Foi Quer feita dizer, uma colagem. Não, olha só, vamos lá. Ele pegou a sua assinatura de vários anos atrás, é isso? Né? Correto, isso. Isso. O que acontece? Existe uma variação chamada a variação do tempo, né? Então, você vai ser chamado para fazer... Já foi chamado para fazer uma coleta de padrão caligráfico? Ainda não. Você E a vai ser assinatura minha mudou muito. Você vai ser chamado para fazer uma colheita de padrões caligráficos. Você vai levar sua documentação, você vai levar
CPF não, é carteira de identidade, carteira de trabalho, toda a documentação que você tem, a sua assinatura, e se você tiver ainda documentação antiga que faça uma linha do tempo em relação à sua assinatura, é interessante para o perito, porque ele vai verificar que a sua assinatura de 30 anos atrás não é a sua assinatura de hoje. Então, existe uma coisa chamada contemporaneidade dentro dos padrões de confronto, porque não são, eu estava até falando, não são quaisquer padrões de confronto, né? Você precisa obedecer a 4 requisitos: contemporaneidade, adequabilidade, quantidade e autenticidade. Tudo isso tem que ser levado em conta pelo perito para fazer uma análise pericial. Então, o perito ele vai concluir que a assinatura ela é autêntica. Entretanto, ela não pode ter sido assinada por você em 2020, por exemplo. Porque em 2020, a sua memória motora, o seu gesto gráfico, a sua escrita, ela já sofreu modificações. Essas modificações elas não vão retroagir. Entendeu? Isso é interessante. Eu vou falar... E ele ainda caiu no conto do vigário que ele pegou o alvará dos 30 anos atrás e ficou de posse dele. Entendi. Eu tô no telefone celular aqui. Vocês estão me vendo aqui pelo celular também? Eu estou aqui. Sim, está vendo você normal. Sim. Eu estou vendo. Voltou. Eu estou vendo. Eita, voltou. Voltou e passou coisa pra caramba. Voltou com tudo. Voltou e mudou. Eu acho Mudou que os slides. Mudou, mas a gente já vai botar de novo. O que acontece? Deixa eu sair do telefone aqui. Ih, eu tô vendo o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Oi. É tu mesmo. Olha só. Então, deixa eu falar da querida ali que perguntou para mim, dos Estados Unidos, não é isso? Não é isso que você quer saber? Cadê ela? Ela quer saber como é que funciona nos Estados Unidos. É a Fernanda. Então, Fernando, o que acontece? Como é que funciona nos Estados Unidos? Eu tenho um cliente de lá. Eu tenho um cliente que já me contratou, já fiz vários trabalhos para lá. O perito lá, ele tem que obedecer uma metodologia americana que não foge muito da nossa metodologia, porque o moderno estudo da grafoscopia, porque nós temos... como é que eu vou explicar isso sem ser muito... sem me aprofundar muito? Até então, né, até uns anos atrás, a gente usava muito a metodologia grafocinética, que é o estudo dos movimentos que individualizam a escrita. A grafocinética tem uma metodologia própria, que aqui no Brasil a gente utilizava do livro do Del Pique, que é esse aqui. Com o tempo, o que está acontecendo? A metodologia grafotécnica de Huber e Hendrick, que são escritores americanos, ela foi sendo trazida para cá paulatinamente. Em 2014, esse livro aqui ele foi lançado. Ó. Vou mostrar aqui para você. Tá longe. Ai, caraca, vai cair tudo. Ai. Esse livro aqui ele foi... Caiu. Esse livro aqui foi lançado em 2014. Documentoscopia, aspectos científicos, técnicos, está embaçado. Deixa eu desembaçar aqui para vocês verem. Documentoscopia, aspectos jurídicos, técnicos e científicos. Não consigo desembaçar. É esse aqui. Em 2014. Todo baseado na metodologia americana, com o livro de Huber e Hendrick, que é Handwriting Identification. Em 2016, este outro livro dos mesmos autores foi modificado e foram acrescentadas considerações do novo Código de Processo Civil, que é de 2015. Esse aqui é de 2014, mas é o mesmo livro atualizado. E ele traz uma nova metodologia,
que é a metodologia grafoscópica, que é baseada na teoria da complexidade. Você leva em conta a complexidade da escrita, né? É diferente. Falei tudo isso para dizer o seguinte: lá nos Estados Unidos, você é um especialista contratado pela parte. Se você entrar no Google e buscar escritórios de perícia, você vai ver que não foge muito do que é igual aqui. Só que o perito ele vai na corte para poder falar como uma testemunha, e o teu trabalho ele tem que obedecer a vários critérios que o juiz ali na frente ele vai acatar ou não. Se ele achar que o seu trabalho não mantém os itens que precisam ser obedecidos para que ele seja aceito naquele tribunal como prova científica, você vai ser descartado. E não tem uma nomeação, como é aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, você é um auxiliar do juízo, você entra num tribunal, você cadastra a sua expertise no tribunal, né? Eu sou perito grafotécnico, aí você vai apresentar o seu certificado, a sua pós-graduação, o seu currículo, e você vai estar inserido no rol de peritos daquele tribunal, para que o juiz, em determinado momento, vá ali naquele rol de peritos e pegue você para trabalhar naquele processo. Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos, eles são levados pelas partes. Eventualmente, você tem um perito que trabalha ali, mas ele é da promotoria americana. Aí ele tem o investigador. E o investigador, lá, trabalha para o promotor, ele tem lá, né, uma rede, né, de pessoas que vão trabalhar com ele. Bem simplificado, é isso. E eu vou depor na Corte Americana Online agora em outubro, entendeu? Estou morrendo de medo, porque é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu não sei nem por que eu estou falando isso para vocês, que eu estou morrendo de medo. Mas eu vou fazer, eu vou falar lá. Vou precisar de um tradutor, porque embora eu fale em inglês, eu não entendo as expressões jurídicas, né, deles. Eu posso, como é uma corte, eu posso falar alguma besteira, tenha outra tradução, então eu vou precisar. Mas, enfim, vamos... Respondi sua pergunta, que é o mais importante. Respondeu. Obrigada, viu, professora, por tirar a dúvida. Minha amiga, porque se deixar, eu falo até amanhã. Se vocês não me interrompem... Com licença, eu já vou falar a palavra-chave para o pessoal depois preencher o formulário para o certificado, tá bom? Então, pessoal, a palavra-chave, anotem a palavra-chave, ela vai ser grafotécnica. Tá? Eu vou colocar no chat também, então anotem a palavra para depois vocês não virem falar que não escutaram, tá bom? Obrigada, Fabiana. Ai, que chique, hein? Vamos lá? Vamos continuar aqui? Eu parei aqui, a gente... Estão vendo a minha telinha? Sim. Posso mudar? Mudei. Então, vamos lá. Isso não são quaisquer... Aqui, era isso que eu estava falando antes dessa porcaria que dá um bug. Então, não são quaisquer padrões. Estes devem obrigatoriamente obedecer os requisitos basilares como autenticidade, contemporaneidade, olha o teu caso aí, ó. Contemporaneidade, adequabilidade, ou seja, eu não posso comparar, muito, até posso, dependendo do contexto, mas é muito complicado eu comparar uma escrita cursiva com uma escrita de forma. Uma escrita que foi feita no chão com sangue, uma escrita que foi feita no papel com caneta. Então, nós temos que obedecer determinados critérios, como esse, para poder fazer um exame grafotécnico. Dentro do contexto jurídico, agora a gente parte para uma outra parte mais importante também, porque quando a gente está num fórum de criminologia, é importante a gente falar sobre toda essa... esse contexto multidisciplinar que é a criminologia, que fala do criminoso, do crime, de todo aquele contexto que vai entrar numa investigação, enfim. Então, a perícia, ela é um instrumento do direito para trazer verdade. Não sei se todos aqui são do direito, mas
O direito, ele nos ensina que nós temos que chegar à perícia, ela tem que chegar à verdade. Mas qual verdade? A verdade real ou a verdade possível? A verdade possível é aquela em que você cria hipóteses, você está diante de um crime. Uma falsificação de assinatura, ela é um crime. Então, você está diante de um crime. E o perito ele vai criar duas hipóteses, num primeiro momento. Foi ele ou não foi ele? E até dentro dessas duas hipóteses, há outras pequenas hipóteses, por exemplo, foi ele por quê? Porque ele assinou efetivamente ou porque ele disfarçou, e eu descobri que ele disfarçou e eu estou dizendo que é dele, entendeu? Então, assim, o perito ele cria as hipóteses, ele vai e ele vai investigar para que uma dessas hipóteses tome tome mais elementos para que ele chegue a uma conclusão. E essa conclusão, ela é categórica ou não? Então, o perito ele busca a verdade possível, né? A criminalística tem como função imediata a promoção dos direitos humanos, uma vez que avaliza dois pilares básicos do devido processo legal, que é o contraditório e a ampla defesa. Você não tem contraditório se você, num processo onde uma pessoa diz que não assinou e o banco diz que ela assinou, como é que o juiz vai tomar uma decisão se ele não tem uma prova dentro daquele processo que valide a palavra de um ou de outro? Por isso que muitos processos que têm sentença, nesse caso, que tem sentença, e há um recurso para a segunda instância, esse processo volta, a sentença é anulada e transformada em produção de prova, né? Então, dentro do contexto jurídico, a perícia é importante para que a gente chegue mais perto possível da verdade. Contraditório, por que eu botei o ponto de interrogação? Porque desde a década de 90, a criminalística vem sofrendo alterações impulsionadas principalmente pela aceitação da prova científica e do advento do assistente técnico como no contexto criminal. Na Lei 11.690, de 2008, ela altera o Código de Processo Penal, no artigo 159, parágrafos 3º e 4º, né, que ele diz que o requisito da prova seria sua indestrutibilidade, pois não podemos destruir uma prova porque ela poderá ter que passar por uma contraprova para proteger o contraditório. Eu não posso unilateralmente apresentar uma prova. Eu preciso que essa prova tenha uma contraprova. Por isso a importância da metodologia dentro de um laudo pericial, para que, em ocasião de uma contraprova, o perito assistente, ele possa, utilizando a mesma metodologia, chegar à mesma conclusão. E se ele não chega a uma mesma conclusão, ele vai apresentar para o juiz a conclusão que ele chegou, utilizando a mesma metodologia, e dizendo, olha, o perito ele errou aqui, 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 aqui. E também a Lei 13.964/2019, que altera tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, para deferir o pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da prova. Então, se você tem seu advogado, se você cliente e o seu advogado contratam um assistente técnico, ele pode estar presente na ocasião da produção da prova, tanto criminal quanto civil. Perito criminal que está ali na fase de colheita de material, né, na colheita dos vestígios para poder fazer o seu laudo, você pode ter ali um assistente técnico. Obviamente que ele não vai interferir, né, não existe inimizade. Ele vai ficar ali, não vai interferir, ele pode sugerir uma outra coisa, porque no final das contas os peritos oficiais, judiciais e assistentes técnicos são todos peritos. Eu acho que precisa o entendimento de que tem que ter uma colaboração entre eles, porque nós somos seres humanos e pode ser que uma coisa que eu não veja, o assistente técnico no processo que eu estou trabalhando enxergue e fale, olha, você viu isso aqui? Ah, não, eu não vi. Puxa, vamos sentar para conversar, o que você acha? A gente pode até mudar de ideia, né? Por isso que o contraditório é importantíssimo. E qual é o problema que acontece hoje no Brasil, nos nossos processos
cíveis. O que acontece? Nós temos um sistema brasileiro que tende a criminalizar a pobreza. E, infelizmente, nossa defensoria ela não tem recursos para que possa oferecer um assistente técnico, né, para que defenda o contraditório dentro de um processo. O que acontece? Nós temos inúmeras pessoas que estão sob o palio da justiça gratuita no Brasil, porque não tem condições de pagar um advogado, e o tribunal oferece um advogado para esta pessoa, no caso, o advogado dativo, que é ali na hora, dentro do tribunal, ali no momento da audiência, ou, por exemplo, a defensoria, né, que defende os direitos das pessoas mais pobres, e essas pessoas não têm dinheiro para pagar um perito. Uma perícia, ela é cara, mas ela não é impossível, né? E o perito, como qualquer outro trabalhador, ele precisa receber. A gente pode fazer trabalhos pro bono, como advogado, mas a gente tem conta para pagar também. Eu vivo de perícia, eu preciso pagar minhas contas. Eu não tenho eu não tenho um segundo emprego, entendeu? Mas, por outro lado, eu entendo que a função pericial, justamente por conta desse nosso sistema brasileiro, ela é importantíssima. E a gente precisa entender que o nosso trabalho social, ele é imenso. Por isso que a justiça gratuita, ela precisa ser abraçada com carinho pelos peritos. Eu vejo muito nos grupos de perícia judicial as pessoas reclamando muito que a perícia gratuita, ela paga uma miséria de ajuda de custo. Gente, a gente está falando de 200, 300 reais para você sair da sua casa, para você ir no fórum, para fazer pagar os softwares que você usa. Tudo que está inserido nesse contexto é uma miséria. Só que a perícia judicial gratuita, ela é voluntária. Ninguém botou uma arma na cabeça desses peritos e falou para ele trabalhar naquele processo sob o palio da justiça gratuita. Entendeu? Então, quando você bonitinho vai lá e se cadastra no tribunal, tem uma caixinha ali, ó, que você pode marcar aceito justiça gratuita. Se a pessoa não quer fazer esse trabalho social, se submeter a uma ajuda de custo aviltante, que a gente sabe que isso é uma briga que as comissões de perícia estão começando a abraçar, né? E eu não quero falar sobre isso porque eu não posso falar, né, como membro das comissões de perícia, não sendo, enfim. Isso é uma coisa que a gente está começando a lutar contra isso, entendeu? Mas eu não gosto de ver o perito reclamando porque é um absurdo, porque é isso, porque é aquilo. Ele está ali como voluntário, ele não precisa aceitar a nomeação do juiz para trabalhar naquele processo. Ele pode dizer, olha, doutor juiz, infelizmente o valor dos honorários é muito baixo e eu vou declinar da função de perito judicial aqui nesse processo, o senhor, por favor, nomeie outro que aceite fazer. Cara, ele pode fazer isso. O Código de Processo Civil permite que ele faça isso, enfim. Aí, ó, a minha cabeça viajando já. Enfim, os laudos periciais, eles são absolutos, na sua maioria, e eles vão balizar a convicção do juiz. Então, o que acontece? O perito, ele tem uma responsabilidade imensa a partir do momento que ele entrega um laudo pericial, porque o pobre não tem dinheiro para pagar o contraditório, o perito para fazer o contraditório. E o laudo, ele acaba sendo soberano, porque muitos juízes, eles só utilizam o laudo para dar a sua conclusão, o contexto do que aconteceu ali dentro do processo, e às vezes a gente sabe que nesses processos pequenos, de pequena monta, até 30, 40 mil reais, não é nem o juiz que lê. É o auxiliar, é o assessor, é o secretário, às vezes até o estagiário. A gente sabe disso, entendeu? Então, assim, dentro do contexto jurídico, a gente precisa criar condições para que as pessoas tenham realmente justiça. Vamos lá. Alguma pergunta ou estão todos chorando? Não, né? Então, assim, a perícia judicial. Muita gente confunde perícia judicial com perícia criminal. Quem pode ser perito judicial? O perito judicial é o auxiliar do juiz, é o cara que vai estar ali à disposição do juiz para ser nomeado para trabalhar dentro de um processo. O prédio caiu. Além de toda a parte criminal, o prédio caiu e a família perdeu tudo que ela tinha, entrou com um processo na justiça contra a construtora.
naquele momento vai ser nomeado um perito para verificar o que aconteceu. O perito que vai ser nomeado é um engenheiro que está cadastrado no tribunal e vai ser chamado pelo juiz para fazer aquele laudo técnico. Você tem um erro médico. Fora a parte criminal, você entra na justiça contra a clínica. Um perito vai ser nomeado, né, para fazer uma harmonização facial que deu errado. Eu gastei um monte de dinheiro lá para reconstruir a cara e tal, e eu vou processar aquele dermatologista porque ele precisa pagar toda a despesa que eu tive. É isso. Quem pode ser perito judicial? Qualquer formação acadêmica dentro das áreas buscadas nas demandas judiciais. Ah, tem perito veterinário? Tem. Tem perito farmacêutico? Tem. Tem perito enfermeiro? Bem menos, mas tem. Existe também. Ah, mas não é o médico? Não, existem certos procedimentos que é o enfermeiro que vai ser nomeado para explicar para o juiz o que aconteceu ali. Então, a gente tem engenharia, médica, veterinária, financeira, imobiliária, meio ambiente, informática, contábil, genética, áudio, vídeo, grafotécnica, ok? Então, todas essas profissões, elas podem ser peritos judiciais. O que ela vai precisar? Do diploma. E também um curso de perícia judicial para poder entender os trâmites processuais. Eu sou engenheira. Eu fui nomeada pelo juiz. Nunca nem abri um livro de direito. Eu não vou saber fazer uma petição, não vou conhecer os artigos do Código de Processo Civil, eu não vou conhecer como que eu tenho que lidar com o juiz, com o advogado e tal. Então, eu preciso de um curso de perícia judicial para poder saber fazer essas coisas. Eu preciso fazer direito? Não. Eu preciso entender a parte do direito que fala sobre perícia. Então, a perícia criminal versus a perícia judicial é justamente isso. O perito criminal, ele tem como foco a investigação de crimes. E ele é realizado por um perito oficial concursado das polícias dos estados e da federação. Eles são concursados e a profissão que ele tem, né? Ah, químico pode? Ah, engenheiro pode? É sempre importante ler o edital daquele certame. Existem editais em que não contemplam determinadas funções. Ah, esse edital aqui é só para que a gente está precisando cobrir a parte química e tal. E a documentoscopia? A documentoscopia ela é uma das ciências forenses e quando o sujeito vira perito criminal, ele vai aprender isso lá na academia. Ele vai aprender. E o perito judicial? O perito judicial ele pode entrar através de pós-graduação em documentoscopia ou nos cursos livres que existem de grafotécnica, tá? Lembrando que busquem, pesquisem muito o curso para fazer e fujam como estivesse fugindo daquela barata voadora dos cursos que prometem coisas muito fáceis, né? Como o trabalho de casa, faça um relatório no Word, ganhe 3.000 por laudo, foge desse tipo de propaganda, mas foge muito, muito. Imagina uma barata imensa atrás de você, fuja, nossa, credo. Procure peritos sérios, que têm cursos sérios, que vão ensinar você que não é bem assim e que a forma correta de se fazer é essa, e você tem inúmeros peritos bons por aí. É uma função que o candidato é inserido através de concurso público das polícias civis dos estados, da federação, exigindo formação superior a depender do edital de certame. Já falei sobre isso. E o judicial está relacionado aos processos judiciais e é realizada por peritos nomeados pelo juiz. Cadê minha canetinha? Seu propósito é esclarecer questões técnicas e científicas ou especializadas que estão envolvidas em um litígio judicial, processo, tá, pessoal? Processo civil, buscando fornecer ao magistrado elementos de prova objetivos para subsidiar a sua decisão. A perícia judicial ele é um campo muito complexo, multidisciplinar e exige do perito conhecimentos sólidos na sua área de especialização.
com a capacidade de comunicar de maneira clara e objetiva suas conclusões para o juiz e demais envolvidos no processo. Lembrando que uma das partes sempre vai sair perdendo, e é essa parte que vai em cima do perito, impugnando o laudo. Tudo isso a gente aprende a lidar, né? Sempre lembrando que o advogado está fazendo o trabalho dele. Quem é perito judicial aqui deve entender que ele está fazendo o trabalho dele, ele está defendendo o cliente dele, e a gente tem que ter o maior respeito em relação a todas as profissões nesse sentido. Deve obedecer a critérios éticos, né, da legislação, né, como o CPC, Constituição Federal não está aqui, mas sim, e o órgão de classe ao qual ele pertence. Documentoscopia não tem órgão de classe. O perito judicial grafoscópico não tem órgão de classe, exige certificado de mais de 60 horas na Justiça Federal. E isso aqui é uma novidade deste ano. Antigamente, qualquer pessoa com um curso livre de 20 horas poderia se cadastrar como perito, o que a gente entende que é uma aberração. A Justiça Federal já está exigindo, houve uma enorme gama de peritos descadastrados nesses 2 últimos meses, não porque não tem 60 horas, mas porque, além de não ter 60 horas, não tinha ainda trabalhado até o momento na Justiça Federal. Eles fizeram uma grande peneira. Eu trabalho lá já há algum tempo e eu tive que refazer todo o meu cadastro e validar tudo de novo, ou seja, está havendo uma peneira, e isso aparentemente está indo para os estados também. Alguns estados já estão adotando, alguns estados estão exigindo pós-graduação, outros exigindo mais horas de certificação, enfim. Conhecimento e atualização, noções de direito, é uma área que, gente, isso aqui é verdade, tá? Muita gente tem uma dificuldade no começo, mas, como eu falei no começo dessa nossa palestra, qualquer profissão no começo é assim. Qualquer profissão. O que vai fazer com que a gente ganhe bem dentro da nossa profissão é muita dedicação, né? Muito estudo, muito investimento. Mas eu não tenho como comprar um livro. Cara, eu também não tinha. A gente tem muita informação de qualidade no YouTube. Existem peritos que dão informação de graça. É só aproveitar. Tem gente que dá de graça a informação, coisas que eles levaram anos estudando, e isso é muito precioso, e é uma perda de tempo o perito que quer aprender não entender isso, e não aproveitar isso. E tem a função social imensa, que eu já falei sobre a função social da perícia. Tá? Aqui é um exemplozinho de um laudo, 2 laudos, na verdade, né? Como é que a gente faz um laudo? Isso aqui foi um laudo de autoria, em que a pessoa que... todas essas assinaturas pertencem à mesma pessoa, e a gente chega à conclusão através dos elementos que compõem o grafismo. A gente vê que não é igual, elas não são iguais, né? Elas não são iguais. Olha a ação do tempo, né? Aqui não mudou muito, mas a gente percebe que aqui ela ficou mais fluida, né? Mais fluente, né? Não tem muito o que falar, mas a gente vê que mesmo ao longo do tempo, né, algumas características elas não vão se alterar nunca, né? E aqui, esse foi um trabalho que eu fiz, falsa, né? Essa assinatura não é essa. Isso aqui foi um manuscrito que veio de Portugal, que esse manuscrito aqui, ele veio de Portugal porque estava sendo atribuído ao Frei Santa Rita Durão, autor de Caramuru. E esse manuscrito apócrifo, eu peguei as peças padrões, né? A pessoa me mandou vários escritos de Santa Rita Durão para eu comparar, e infelizmente eu não consegui identificar como mesma grafia. Mas o que acontece? Naquela época, né, 200 anos atrás, você tinha pessoas que escreviam para os escritores. Você tinha os escribas, que, óbvio, não tinha xerox, não tinha computador, não tinha livro,
Livro até tinha. Mas como é que você produzia os manuscritos, os escritos, os livros? Óbvio que tinha livros e tal. Através dos escribas, eles iam reproduzindo, né, os textos para que fossem distribuídos, para que fossem repassados. E pode ser que este poema, porque linguisticamente é muito parecido com a escrita de Frei Santa Rita Durão, mas a letra não é dele, né? Não foi uma perícia inconclusiva, foi uma perícia conclusiva, a letra não é a mesma, mas foi um trabalho muito interessante que eu fiz e que foi bem bacana de ter feito. Foi premiado lá fora, mas foi bem legal. Foi em Portugal, foi bem legal de ter feito. E é isso, grafoscopia é isso, é trabalhar com a escrita. E acabou. E eu agradeço quem ainda continua até aqui, porque já está tardão. 9h30 da noite. Eu Obrigada, Fabiana. Obrigada. Imensamente vocês todos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, ou vocês querem sair para jantar, não sei. Eu ia falar, foi maravilhoso. Muito Foi obrigada. ótima, viu, a sua aula? Eu estava aguardando esse dia muito ansiosa. Já ouvi falar muito de você e foi maravilhoso. Ai, que Deixei bom. minha aula de papiloscopia lá para vir participar da sua live. A aula com o E não Thiago? me arrependi. A aula eu assisto depois. A aula lá com o professor Thiago? Sim. Estou fazendo também. Então, Vai ter live agora dele? Entrei, pedi licença, volto depois. Eu estou assistindo o curso eu estou fazendo o curso do professor Thiago de papiloscopia também. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, gente. Tchau. E eu vou voltar para lá agora. Vai lá. Alguém tem alguma Obrigada. pergunta para a gente encerrar e Valeu. jantar hoje? Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Fala, Júlia. Eu estou cursando o último semestre da Faculdade de Criminologia. A minha dúvida é: eu consigo atuar na área de perícia judicial ou criminal? Ou eu consigo trabalhar nas duas áreas? Com uma pós-graduação de criminologia? Graduação. Graduação? Eu ainda vou fazer a pós também. Olha só, para ser perito criminal, a gente tem que ver o edital. Eu não sei. Tem que fazer o concurso, tá? Tem que fazer o concurso para perito criminal. Eu não sei se o edital contempla a sua graduação. Não sei. Não. Perícia judicial, não. Porque a perícia judicial Já foi você tem que ter... Oi? A perícia judicial, ela tem que ter uma demanda. Qual é a demanda dentro de um processo que... A gente tem que sempre pensar isso. A minha profissão é essa. Qual é a demanda dentro de um processo que ia precisar da minha expertise? Criminologia, dentro de um processo judicial, né? Então, acredito que não, né? Mas eu acho que você deve continuar, termina a sua faculdade. Se você ficou interessada na minha área, você termina a sua faculdade, faz a sua graduação, faz um curso livre de perícia grafotécnica para conhecer a matéria e faça uma pós-graduação de documentoscopia. Eu também tenho uma pergunta. Quem está no terceiro semestre, quarto semestre de criminologia, qual seria o ambiente mais indicado para fazer um estágio? Não sei, meu amor, não sei, porque eu não sou da área de criminologia, mas... Não tem estágio. Na verdade, assim, como é o que a gente sempre fala no grupo, e acho que teve uma live com o Calil, e a gente estava discutindo a respeito exatamente disso, sobre estágio. Infelizmente, no Brasil, como é uma graduação muito nova, a gente ainda não tem lugares com estágio específico para os bacharéis em criminologia. Mas nada impede de você fazer alguma... de repente, procurar em delegacia por você mesmo, né? E até mesmo para fazer perícia, nada impede, eu acho que fazendo o
o bacharel em criminologia, você fazer uma especialização ou um curso em alguma área específica também para poder atuar como um perito. Eu acho que nos escritórios, né, de advocacia criminal, você tem uma assistente. Né, que é fazer análise de documentos. Gente, tenta falar um de cada vez, tá difícil entender, viu? Eita, Johnny, já chegou com o pé na porta. Desculpa, Fabiana, é porque tá muito embolado, muita gente falando ao mesmo tempo. Estou mexendo contigo. O pessoal ficou empolgado. A criminologia ela é muito interessante na parte criminal, né? É muito bonita. A área é maravilhosa, né? A área é maravilhosa. Uma boa pós-graduação para vocês fazerem é a pós-graduação envolvendo criminalística. Vocês vão aprender todas as áreas da criminalística, balística, medicina legal, documentoscopia. É bem bacana também. E começar a atuar nessa área, fazer um currículo bacana, uma boa identidade visual, aparecer no LinkedIn e começar a oferecer os serviços de investigação, né? Porque é uma coisa muito nova, eu acredito que seja aqui no Brasil. A criminologia dá para ir para diversas áreas também. Dá para você atuar com prevenção de violência, dá para você atuar com escolas, com crianças, com mulheres. Violência contra a mulher. Jurídica. Então, assim, ela é muito ampla. Então, a gente tem... É assim como o direito, a medicina, a gente tem que focar em uma área específica, é o que eu sempre falo, e estudar aquilo ali e se especializar junto com a criminologia, se especializar numa área específica. Senão também, como que você vai poder atuar, fazer uma perícia só com a criminologia? Em qual área você vai atuar? Né? Você vai ser nomeado, você vai ser contratado pelas partes para fazer perícia... Para falar o que é. Exatamente. Então, assim, é muito grande o campo dela. E as pessoas realmente, como é muito novo, ficam perdidas. Eu fiz o tecnólogo em investigação forense, agora eu estou fazendo o bacharel, só que eu fiz uma pós em criminologia e fiz um curso, venho estudando já há bastante tempo, a grafotécnica, né? É a mesma situação do investigação forense e perícia criminal. Exato. Acabavam um curso e falavam, eu vou fazer o que da minha vida? Sim. Eu tive muita gente que me perguntou isso. E eu falava assim, não sei. Parte para a grafotécnica. Sim, entendeu? Eu e a Gabriela Tavares, que é minha amiga, que você conhece, a gente fez uma live uma vez, deu uma palestra e a gente vem falando bastante. Faz tempo que eu não falo com ela, mas assim, a gente sempre focava e falava muito isso. Foca em uma área, porque só com o tecnólogo você não vai conseguir ter uma área específica para atuar em lugar nenhum. É verdade. Fala, Júlia. Olha quem está aí, André Luiz. Falaram quem... Espera aí. Quem está falando? Então, Fabiana, de repente, quem faz criminologia pode ser um nicho de mercado auxiliar do advogado na área criminal, por exemplo, grandes escritórios de advocacia. Para entrar na área pericial, aí já é outra questão, outro fator. Uma fatura bem disse, grafoscopia, documentoscopia, tem que ter um curso, pós-graduação e tudo mais para se habilitar nessa área. Mas, independente disso, Fabiana, eu te dou parabéns aí, que eu vou para uma reunião, foi excelente, né? Essa palestra aí que você deu ajudou bastante, com certeza, muitas pessoas. E você é uma das referências, né, na perícia, a gente sabe disso, então fiquei muito satisfeito, te dar um abraço aí, deixar aí a minha satisfação plena em te ouvir por essa hora e tanto aí. Por mim, poderia ficar até meia-noite, porque eu também gosto de falar mais. Mas
Vou te falar uma coisa, André. Para quem não conhece o André tem um livro, Grafoscopia. André, eu tenho muita honra de ouvir você falar, porque você é, sim, uma referência na perícia. Eu tenho muita honra de ser tua colega, da gente estar junto na comissão, da gente trabalhar e coloca o pessoal que procura o nome dele, que ele tem um livro excelente, quem quiser conhecer grafoscopia, ele tem um livro junto com o perito Mário Ernesto também, que é excelente, a dica da noite hoje, então, é o livro do André Luiz Pinheiro Monteiro, é meu parente. André, não, se mas... você quiser colocar o nome do livro no chat, fique à vontade. Não sei se você está no grupo também, fique à vontade para colocar o livro lá Bota o nome também. do seu livro no chat, André. Deixa eu pegar aqui, peraí, eu vou botar, peraí. Quem quiser conhecer a minha área, compra o livro dele. É um livro bem acessível, é um livro muito bom. Eu não tenho, mas eu já folheei ele. Vê se... Não dá para ver. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui o livro. É porque ele está usando o efeito aí, é por isso que não está dando para ver direito. Calma aí. Mas o livro é o seguinte, ó, perícia grafotécnica e os elementos identificadores da escrita. Está publicado pela editora Juruá, saiu no dia 27 de março de 2024. Tenho mais 2 anteriores, tá? Mas esse aqui, como a Fabiana falou, foi um perito Mário Ernesto, um amigo meu lá de Santa Catarina, um cara bom demais também. Bom demais. Eu quando comecei, olha só, quando eu comecei, esse pessoal já estava aí, ó. Tá? Gente, eu estou vendo que eu tenho muito o que aprender ainda. Eu sou um menino nas fraldas. Mas qual é o segredo? Vamos para cima. É estudar, comprar livro, participar desses eventos que a Fabiana faz. A Fabiana vem em curso aqui. Tem um ator bom, o Rodrigo, que não sei se ainda está aí na sala, também tem curso. Então, tem, agora, como a Fabiana falou, tem que saber quais são os cursos que você se inscreve aí, porque tem promessa pra caramba. E olha, quando você entra, você vê que não é nada disso. E quem está começando a perícia, né, Fabiana, não é simples, não é fácil. É para você começar a fazer para fazer bom dinheiro, você tem que fazer muita perícia para, no médio e longo prazo, você ter o seu recebível. Porque, na grande maioria das vezes, a gratuidade de justiça hoje está avassaladora, né? Então, não tem jeito. Mas o Rodrigo aí apareceu aí, o Rodrigo também tem um curso muito bom também, é um excelente perito, muito conhecimento, agrega demais da conta, então... Procurem a Fabiana nas redes sociais, procurem o Rodrigo. A APGER, que é a Associação dos Peritos Judiciais do Rio de Janeiro, também tem cursos lá para oferecer. Então, olha, só não vai ser um bom perito quem não quiser. Então, e na Comissão de Perícias da OAB do Rio, a gente está tendo muito sucesso, porque a Fabiana é a coordenadora do nosso núcleo. Vocês não sabem o quanto essa mulher ativa, o quanto essa mulher produz, o quanto essa mulher carrega o piano nas costas. Então, vai ter coisa boa por aí, com certeza. Mas, como não se pode comentar... Não, Fabiana, tu carrega nas costas. Vamos falar a verdade, que você sabe o que eu estou dizendo. Então, é isso aí. A gente, quando gosta do que faz, né? Obrigada pelas palavras. Eu fico muito feliz, muito emocionada. Muito obrigada. Um abraço, gente. Uma boa noite aí para todos vocês. Grafotécnica é uma coisa que eu vou abranger aqui no meu currículo. Segue o Rodrigo, também Rodrigo Ferreira nas redes sociais, e o Rodrigo Ernesto está publicando aí. Fabiana, parabéns, tá? Obrigada. Ótima palestra, Deus abençoe sua vida sempre. Obrigada, meu querido, muito obrigada. Estudem, gente, estudem, porque esse é o caminho, é o sucesso, o caminho é a independência. Eu só estou aguardando o edital sair no dia 26 de outubro, filho. É isso aí, vai dar tudo certo. Isso aí, vai acontecer, vai rolar. Só para finalizar, quando você entrega um laudo, você tem que entender que você, procurando ao advogado das partes, tem acesso ao laudo.
E se eles gostarem, pode ter certeza que eles vão oferecer uma assistência técnica. Tive diversos casos assim. Então, ou você vai para um lado e acaba indo pelo outro também paralelamente. A perícia é boa demais. Agora, estudem. Eu sou curioso, eu gosto de aprender, então todo dia eu vou estar vendo um curso diferente ou uma live diferente. Então, tudo que tiver aqui no grupo aqui do Fórum de Criminologia, eu vou estar atento aí para poder estar aprendendo cada dia mais. Tá bom, gente. Pessoal, boa noite. Alguém quer falar comigo? Eu estou nas redes sociais. O meu perfil é Perícia Grafotécnica Forense no Instagram. Eu estou no Threads, eu estou no Twitter. Twitter não tem mais, coitado do Twitter. Eu tô nesses lugares todos. Vocês me encontram em tudo quanto é. Mesmo no Facebook, eu falo menos que esse Facebook é meio coisa de velho. E eu não sou velha. Eu tenho 55 anos. Ei, Fabi. Tá bom? Valeu. Fabiana, muito obrigada. Fabiana, Bom eu descanso a sei que todos. você tem as suas mentorias que você dá, se você quiser falar também. A gente colocou já o seu Insta lá no grupo, tá bom? E eu não sei se a você mentoria tem a mentoria ela é para quem foi nomeado e precisa de um auxílio na elaboração do laudo. Ela contempla vários apostilas, laudos públicos, né? E R$250 a hora, entendeu? E tem a gravação da aula, vai para o aluno, tem um monte de coisa e eu fico à disposição, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Fabiana. Foi assim uma Beijo, palestra pessoal. sensacional. Por mim, eu ficava aqui a noite toda te ouvindo. Ai, que bom. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima, Fabiana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Deus abençoe todos vocês.